O negócio é o seguinte, hoje o negócio tá internacional aqui, meu jovem. E a gente vai conversar hoje com o Marcelão, que daqui a pouco vocês vão saber por onde esse cara passou, que é impressionante quem tá aqui hoje nos velhos reclamões. Eu posso soltar a vinheta aqui, ô Guto? Pode soltar. Fica Então, aí, fica à vontade. a gente já volta. Estamos gravando reclamando de futebol, hein, jovens? Aqui é esse novo quadro dos velhos reclamões. A gente vai reclamar muito de futebol aqui nesse quadro, você não pode perder. Então já se inscreve no canal, faz o que você quiser aí, tá? E eu tô com o Guto monstruoso aqui hoje, né, Gutão? Fala aí, dá uma boa noite pros caras aí, pra galera. Boa noite, pessoal. Mais um programa aí participando, né? Quem sabe aí a gente vai ter muito sucesso daqui pra frente. Esse quadro aí tem tudo para dar certo. Tudo. E aí a gente convida aí os nossos amigos que jogaram futebol, conhecem de futebol, para a gente falar um pouco de assunto, que o assunto de futebol é o que a gente mais gosta de falar, né? É, principalmente agora nessa É, segunda-feira de friozinho, né, cara? Nada como falar mal do futebol, né? Uma coisa que a gente gosta tanto. exatamente. E hoje aqui Exatamente. abaixo de nós aqui, ó, monstruoso, Marcelão. Fala aí, Marcelo, tudo bem, cara? Suave. Suave, fala Cássio Guto, prazer falar com você de novo, vocês todos. E obrigado por, né, ter esse convite aí, uma surpresa agradável. E estamos aí para a gente reclamar e falar do que for possível em relação ao esporte. Pô, Marcelo, você tem quantos anos hoje, velho? Só pra eu me Cara, situar aqui. tenho 51 anos, sou de 74, abril de 74. E é isso, 51 já, passei da mais de meio século, brinco aqui com a minha esposa, que ela é 15 anos mais nova do que eu aqui, Top. e já mais de meio século, então 51, estamos aí, estamos na caminhada aí, Então, estamos então daqui para você, frente é só para trás. então você pode ser considerado um velho reclamão também, né, jovem? Ah, posso, tranquilo, minha esposa que o diga aqui, com certeza, isso aí é todo dia, ainda mais eu que tenho 3 crianças pequenas aqui em casa. Ah, Eles top. que me mantêm jovem, para falar a verdade, porque a gente tem que se desdobrar e se rejuvenescer para acompanhar o ritmo dessas crianças, mas com certeza sou um reclamão, sim. Vou ser um, vamos dizer assim, uma boa adição para o grupo aí, com certeza. Maravilha. É, Ô legal. Guto, o Marcelo, ele é ex-goleiro, né? Ex-goleiro aí. Sim. E essa bandeira atrás de você aí, dos States, não é por acaso, né, cara? Você mora nos States, ô Marcelão? Eu já faz 11 anos que eu tô morando aqui. Eu vim para cá num momento que minha carreira no Brasil já estava já praticamente, nem vou falar em declínio, já estava praticamente no fim realmente. E eu estava procurando alguma coisa, uma novidade de vida, vamos dizer assim, né? Aham. E surgiu a oportunidade numa conversa, foi interessante como aconteceu isso. É, Antes de vir para cá, então mais de 11 anos, vamos dizer, uns 3 anos atrás, eu estava treinando com o, o clube, o time de Diadema, né, que fez as finais aí, o time que era da Várzea e subiu, né, para o profissional, para a primeira divisão, Da Água hora. Santa? o Água Santa. Estava treinando com eles Caraca. e o treinador de goleiro era um amigo meu. E ele, no treino ali, eu falei, pô, professor, eu moro aqui perto, né? Moro no Jabaquara, tô perto de Diadema. Tem como eu treinar para manter a forma só para quando aparecer alguma coisa, né? Eu já estava com Aham. 37 anos naquele momento. Ele falou, claro, pô, Marcelo, tranquilo. Então, eu estava treinando com Água Santa para manter a forma e até aparecer alguma coisa. E ele comentou de um esporte aqui nos Estados Unidos, que é o indoor, tipo um showball no Brasil, né? Aham. Que o Edilson, um goleiro da minha idade, da minha geração, tinha vindo para os Estados Unidos há muito tempo atrás e se deu bem, jogou, ganhou títulos e se estabeleceu nos Estados Unidos. Ele falou, é um estilo de jogo que vai
é um estilo de jogo que você vai se dar bem porque você é rápido, você tem uma reação muito boa. E o futebol desse tipo que ele tá jogando, o indoor, né, que chama, Aham. acho que você vai se dar bem. E ele jogou ali uma ideia, vamos dizer, uma sementinha, e eu fiquei, porra, aquilo na cabeça, né? Passou um ano, eu comecei a procurar e, cara, deu que eu encontrei um cara que me ajudou, me trouxe para cá, fiquei na casa dele por um período e era até para vir antes, eu só não vim porque eu era casado no Brasil e eu passei por um processo de divórcio e aí eu acabei adiando essa viagem em um ano, Aham. né? Porque eu tinha que resolver os problemas, tentar reconciliar. Tinha um filho pequeno de 7 anos, o Pedro. Bom, passou um ano e aí eu entrei em contato com ele de novo. E ele falou: Não, você pode vir, eu te ajudo, mas um ano atrás seria no meu time, ia ser muito mais fácil, mas eu posso te ajudar. Enfim, resumindo, deu certo. Eu vim para cá, fiz o teste no time, passei. Eles me deram o visto de trabalho e tô aqui já há 11 anos já. Mas aí nos Estados Unidos você pratica o tipo showball que você fala aí, ou não? Pois é, quando eu vim para cá, vim para cá há 11 anos atrás, eu joguei 4 anos aqui, esse futebol, Ah, né? tá. Então eu cheguei aqui com 39 anos, né? 38, 39, joguei e 4 temporadas, aprendi o futebol, porque você joga muito com o pé também nesse tipo de futebol. É, um, é uma quadra oval, como se fosse de hóquei, de gelo, né? De hóquei, Aham. e com borda, né? E o gol Hum, é um gol tamanho do futsal mais alto, um pouco mais largo, um pouco maior de altura e de largura. caraca. E as bordas mantêm o jogo muito rápido, que a bola não sai. E o cara pode fazer o passe com a borda, pode fazer um ataque com as bordas da quadra, Ele faz um pode se drible e defender com a borda da. o cara pode driblar com a borda da quadra. Pode, ele joga, ele carrega a bola para lateral, joga na borda e corre para. Como se fosse um outro jogador fazendo um passe de Top. 1-2, né? Entendi. Então, assim, e para o goleiro é meio complicado, porque os caras usam a borda para fazer passe, para chutar, e aí você não para, o goleiro sofre. Eu joguei 4 anos e sofri aí para aprender, jogar com os pés, que é muito passe para trás, muito passe para o goleiro. O goleiro é um goleiro linha praticamente. Mas deu certo, eu consegui me estabelecer aqui com esse futebol, jogando. Joguei em 3 times aqui, me deram um visto de Caraca, trabalho, foi renovando meu visto. que da Enfim, hora. passou 4 anos, eu me aposentei, que meu corpo já não aguentava mais jogar esse tipo de futebol, porque é muito agressivo, é muito. O goleiro é muito exigido, né? E Aham. eu já estava já veiaco, né? Vamos dizer assim, já com 39, vim para cá, cheguei com 39, parei de jogar com 43, então para mim foi o fim, e aí eu virei treinador de goleiro aqui, né? Eu me Pô, aposentei, continuei no esporte e já estou aqui há 11 anos e há 8 anos aí que eu sou o que a gente fala aqui, full-time coach, né? aham. Trabalho, meu trabalho o ano todo é treinamento de goleiro, específico, né? De goleiros. E aí eu treino academies, né? Que é clubes de formação, mas é, de bairros, né, de cidades que têm clubes e de universidades. Eu treino aqui 2 universidades aqui na cidade onde eu moro e meu trabalho é esse. E o ano, graças a Deus, o ano todo eu estou ocupado com treinamentos particulares, camps, clínicas, grupos, né? E a minha vida é essa aqui. Depois que eu parei de jogar, né, eu vivia só do futebol, agora hoje eu vivo só do treinamento, ensinando o que eu aprendi no Brasil, né, Entendi. para a nova geração aqui nos Estados Unidos, nessa O, região onde eu moro aqui. esse treinamento que você dá assim, cara, é uma curiosidade minha, tá? Se eu estiver falando Tá? besteira, você fala. O Guto também pode me dar um soco, qualquer coisa. O Marcelo, esse treinamento para goleiros que você faz é especificamente o goleiro que vai atuar nesse futebol tipo showball ou para goleiro de campo mesmo, assim? Tem Tá? diferença isso? Totalmente de campo, né? São garotos de 7 até idade de universidade, que vamos dizer, 19, 20, 21, 22, enfim. Aham, Então, assim, a maioria deles jogam futebol de campo. Alguns, quando terminam a faculdade, na universidade, que acabam, como eu, né, indo para o futebol indoor, outros vão para a terceira, quarta divisão de futebol americano. Mas a ideia deles aqui, Cássio, da garotada,
eu já conversei com o Guto uma outra oportunidade, os pais investem na formação do atleta para ganhar bolsa de estudo. Então, aqui o foco maior, principalmente a minha clientela, é que os pais querem que a criança se desenvolva a sua habilidade, né? Seja ela Top. jogador de linha ou goleiro, para ganhar a bolsa de estudo, porque o atleta que é diferenciado aqui ganha a bolsa, né? E aí o pai economiza uma grana alta anual, porque as escolas são boas, mas são caras, né? Aham. Alguns que acabam se destacando vão para o futebol profissional, seja ele futebol de campo ou dessa nova modalidade que está crescendo aqui, que é o indoor, né? Então, mas a maioria é focada em universidade, né? Se formar e jogar e ter a bolsa de estudo através do esporte, do futebol, no caso. Mas alguns acabam virando profissional ou do futebol de campo ou do indoor, que é muito comum, isso Entendi. aqui. Caraca, velho. Que muito louco isso daí, né, velho? Aqui. Marcelo, você vai pegar. Aí você vai pegar a carona da Copa do Mundo, né? Eu já estou no clima aqui. E antes da Copa do Mundo vai ter aqui o Mundial da FIFA, que eu já comprei meu ingresso para assistir Palmeiras e Inter Miami, para ver o Messi Suárez legal. aqui contra o Verdão Todo-Poderoso. E é isso, tô já me planejando para fazer umas viagens em New Jersey, que é perto daqui. Canadá também é perto, de onde eu moro aqui. E quero ver o Brasil aí. Eu quero tentar ver um jogo a cada fase, né? Claro, né? Torcendo sempre o melhor, primeira fase, outra fase. Mas tô nesse clima assim. Eu tô já me preparando, vendo itinerário, enfim. Converso com muitos atletas que eu treino aqui na universidade sobre a Copa do Mundo, né? Então é um assunto rotineiro aqui com a gente, porque vai ser um evento grandioso, né? Que Estados Unidos, Canadá e México, né? No caso, né? Que vão sediar os jogos. E Estados Unidos sabe fazer evento, né? Meu, aqui você sabe, os caras são Os você sabe vê o fazer louco. evento, né? showball, né? O showball, o Super Bowl, né? As Super Bowl. finais, enfim, Não, é um evento monstruoso, né, mesmo. velho? Se eu for no jogo aqui eu moro perto de Buffalo, que tem um Buffalo Bills, que é esse time aqui que a família toda torce. Eu vou no jogo do Buffalo Bill e já no intervalo tem show, tem alguma atração. O pessoal sabe realmente como entreter o público americano e o público internacional que vem para cá. Então, Copa do Mundo, então, cara, vai ser uma coisa de louco. Eu quero, com certeza, ver alguns jogos do Brasil. Vou ver o Palmeiras, porque tem o Mundial da FIFA, né? Aham. Então, assim, o futebol está crescendo muito aqui, sabe? Então, é um momento de quem trabalha com futebol, tá de alguma forma aproveitando, fazendo as Envolvido, né? conexões, os networks, né, da vida, Aham. ou só realmente aproveitar o momento, né, de que vai estar tudo perto aqui da gente. Então, Pô, é o que a gente está realmente vivendo aqui. você falou um negócio aí, cara, de. Os caras aí sabem fazer entretenimento. Você usou essa frase. Cara, lógico, né? Que já deu pra perceber que tu é palmeirense, né? Roxo. Verde, né? Pra Não, falar a verdade. Né? vamos ver esse verde, roxo, qualquer coisa aí. E aqui também, a gente tem grupo de amigos que ele nem entra mais nos grupos porque ele não aguenta mais. Os caras. O Marcelo é daqueles que não aguenta também. Ele viu, manda aqueles caras pra puta naquele lugar, pra falar a verdade. Né? Aguentar os caras é duro, Mas aguentar palmeirense? O palmeirense não aguenta o palmeirense? É isso? Não, no grupo Não. de amigos que tem corintiano, Ah, ele, tá. Tem de tudo. Aí, para Entendi. o Corinthians é fogo de aguentar, né? O cara perde a linha. Aí Mas, ele- enfim. Pô, mas corintiano não tá ganhando nada, velho. Como é que pode O ser momento chato é ainda, nosso, velho? então tá fácil. Agora tá fácil. Tá Putz, fácil. cara, tem que botar os Fácil caras de passear, discutir. mano. Antes de discutir. Então, mas É. essa questão que você falou que os caras aí sabem fazer entretenimento é uma discussão que eu tive inclusive com outro amigo meu e com o Guto sobre essa questão do futebol hoje. Pô, você é um cara de 50 anos, velho. Você viveu
toda essa época dos anos 80 do futebol, dos anos 90 do futebol. Você é um cara que, né, você pode falar inclusive da sua passagem pelo Palmeiras, que você foi um dos 3 goleiros, né, do time de É, 99, né? Cara, e aí é o seguinte, cara, essa, entre algumas aspas, essa reflexão que a gente faz sobre o que é o futebol hoje e que muita gente trata como saudosismo, né? Ah, o futebol na nossa época, eu sou um cara de 40 anos, 41 anos agora, né? O Guto também tá no cinquentão, né, Guto? Tá no o quase. Guto é 53. da minha. Sou da idade do Marcelo. Sou Então, 2 anos mais velho que o Marcelo, tá? que é isso? Tá velho, enfim. Aí. Tô velho. Não é mais acabado não, tá? Só barba branca. A gente... Então, mas vocês acham, começando logicamente pelo Marcelo, vocês acham que antigamente, né, nessa década de 80, 90, até aí, o futebol ele era mais tratado como um entretenimento? Porque o que eu vejo hoje é essa troca do futebol se tornar mais business do que o esporte em si, sabe? E aí a galera, eu conversei, cara, essa semana passada agora vieram 2 técnicos de internet aqui em casa, que dão um pau na internet, e os moleques de 20 e 21 anos. Moleque novo, cara. Os moleques tão cagando pro futebol. Os moleques não tão nem aí pro futebol, sabe? E se algum. E assim, esses são 2 que eu conversei, mas tem vários outros que eu já conversei, jovens de 16, 18, de 20 anos também, que, cara, não acompanham mais o futebol, assim. Ouvem falar, e se vão acompanhar alguma coisa, eles preferem assistir jogo lá de fora do que daqui de dentro do Brasil, entendeu? A É. percepção de vocês aí, essa questão do entretenimento, tá perdido ou é uma coisa de saudosismo mesmo? O futebol era melhor antigamente do que agora? Eu acho que são duas coisas diferentes, assim. Se você falar em relação a futebol, a arte do futebol, o saudosismo bate sobre aquele, por causa daqueles atletas do passado, a forma que jogava, né, aquela coisa mais raiz, né, do futebol. eh, Até mesmo, às vezes, a gente faz comparação de seleção do passado com a seleção atual. Aham. Então, acho que tem esse saudosismo em relação a futebol, em relação à arte do futebol, né? Ah, agora, em relação a jovens, entretenimento, hoje em dia, né, cara, com essa coisa da internet, da, as crianças, eu falo pelos meus filhos aqui, né, o YouTube, YouTube Kids, um monte de aplicativo de streaming. Os jovens têm tantas opções hoje de entretenimento, Aham. vídeos, games, online, é, entendeu? Que eu acho que eles acabam realmente tendo outras prioridades. E aquele jovem que não tem, como, por exemplo, eu, Guto, que a gente viveu o futebol, né? Eu vivi dentro e fora. A gente ia nos estádios. Meu pai me levava. Eu hoje vou com meus filhos. A gente foi assistir o jogo da estreia do Messi lá em Miami. Foi toda a família. Então, meus filhos já têm essa vamos dizer, essa admiração pelo futebol. Eles falam do Messi, eles falam do Neymar, eles falam do Cristiano Ronaldo. Eu tento falar de alguns nomes que eles não viram, mas que eu sei que foi importante para mim. Enfim, está sempre. E Aham. essa geração, eu não sei, esses jovens de hoje, eu não sei se é uma coisa de família, né? De o pai é, manter essa admiração, esse gosto pelo futebol, né? Aceso na próxima, nas gerações futuras, que realmente acaba desvencilhando esses jovens. Quando você fala de futebol, não, nem sei o que está Aham. acontecendo, quem é, quem não é. Então, aqui nos Estados Unidos, como eu estou aqui há uns anos, eu posso falar assim, as crianças eles jogam futebol, mas como eles só querem ser um atleta universitário, são poucos os que assistem os jogos, né, realmente assim de uma Champions League. Acho que as meninas são mais assim envolvidas que os meninos aqui no futebol, porque a seleção Sério? feminina americana tem muito sucesso aqui e mundialmente. A Ah. seleção americana faz finais, ganha títulos,
né? Então tá sempre em evidência. Então as meninas, eu tenho vizinhos que vão em jogos da seleção feminina, Caramba, viajam para velho. ver os jogos. E no caso da seleção masculina já é um pouco diferente, porque a seleção masculina não tem esse histórico de vitória, de títulos que a seleção feminina tem. No Brasil é diferente. A Uhum. seleção masculina, pô, é o carro-chefe da CBF, né? A seleção feminina tá ali para compor, eles quando dá ajuda, você sabe que não tem aquele apoio como Ah, o total. masculino tem. Então todo mundo fala da seleção masculina, do Brasil, Neymar, né? Falam hoje o papo é quem que é o nosso próximo ídolo, né? Porque o Neymar tá aí, espero que ele se recupere para poder defender mais, o Brasil mais uma Copa, mas quem que será o nosso próximo ídolo, né? O Brasil sempre teve ídolos, né? Aham. Ronaldo, Zico, Romário, nossa, tantos aí, Rivelino, tantos do passado, Pelé, nem se fala. E quem que será o próximo, né? Porque nenhum está se destacando como o Neymar, que é o último. Então, assim, esses fatores também pode ser que influenciam na nova geração de não querer estar muito ligado em futebol. Eu acho que a questão política também acaba, acaba influenciando, infelizmente. O que está acontecendo na CBF também acaba influenciando um pouco, principalmente para a gente que gosta, né? Que é torcedor e admirador É, do futebol raiz, né? Como eu, Guto, você. Então algumas coisas acabam chateando a gente, né? Não é que perde o amor pelo Brasil, mas é aquele prazer de estar total. mais ligado no que está acontecendo. Mas, enfim, eu acho que é uma questão de modernidade, de opções. Eu vejo aqui, por exemplo, os jovens têm tantas opções de esporte, aquelas coisas que eu nunca sabia que tinha. Quando eu estava no Brasil, eu nem imaginava que existia. Tem um tal de lacrosse aqui, que o pessoal corre com uma vara que tem uma redinha na ponta que segura a bola e você faz o passe com a vara, assim, Já vi essa com parada. esse, né? Então assim, eu falei, poxa, eu nunca imaginei, corre demais. E aí tem o time ataca, o time de defesa tá fora. Quando o time perde a bola, sai o time de defesa, sai o time de ataque e o time de defesa, sabe? Caramba, velho. Tipo futebol americano, né? Quando ataca é um grupo, quando defende é outro grupo. E os jovens, meninos e meninas, adoram, porque corre demais, é uma coisa tática também. Então, assim, é, como eu falo, aqui tem muita opção. Então, assim, o futebol não é a primeira, né? Tá Uhum. crescendo, mas então a geração aqui nos Estados Unidos tá começando, e com esses eventos que vai existir agora, vou começando a se interessar mais pelo futebol, até pela questão que o futebol americano aqui tem um problema entre os jovens que é meio bruto, né? Então, muitas crianças jovens que praticam futebol americano têm problemas de concussion, né? Que é, como é que fala? Quando você bate a cabeça, tem que ser até a palavra em português. Ah, Aqui chama concussion. Confusão, né? Tem Quando você tem uma bate. conclusão, tem um traumatismo, um pequeno traumatismo, né? Isso, traumatismo, quebra, né, uma coisa mais que o impacto é forte. No futebol, pode acontecer? Pode, uma bola aérea, a bola alta, mas é mais Aham. difícil, mas acontece. Entorce, né, tornozelo, joelho. Então, tem muitos pais que optam pelo futebol do que o futebol americano, o soccer, no caso, que eles chamam de soccer aqui, né, o futebol Aham. nosso aí. Então, assim, então aqui a criança tem muita opção de esporte, sabe? Eles praticam, eu treino um atleta que pratica 3 esportes e o futebol é o segundo ou terceiro. Mas ele quer evoluir no esporte, no futebol, no gol ou na linha. Então, assim, eu acho que, para resumir, né, o que você perguntou em relação a saudosismo, saudosismo eu tenho, falando de mim agora, assim, em relação ao futebol de antigamente, né, os jogadores que a gente tinha. Nossa, o Brasil tinha o quê? Duas, às vezes até três seleções, né? Tinha a primeira Exatamente. seleção, a segunda que podia jogar qualquer liga É. mundial aí que e hoje a gente Ô, tem qualidade, mas não tem um grupo. Espero que agora mude, mas enfim. Então, todos esses fatores aí de política, acho que influencia o jovem, esse jovem de 20, sei lá, né, já entrando para a vida adulta, acaba perdendo É. interesse e aí acaba, enfim, tendo outros entretenimentos na vida, né, sei É. lá. Futebol em baixa e ô, abre janela pra um monte de outras coisas, né? Pra outras atividades, né? Justamente. eu acho Justamente. que a família também colabora. Por exemplo, eu tenho Verdade. meus filhos,
eu gosto de futebol, assisto futebol, aí meus filhos vão. Agora, se o pai também não tá demonstrando, porque o filho ele vai muito no espelho do pai, né? É verdade. Se o pai não tem aquele interesse, o filho não vai ter interesse e vai para o outro caminho. Agora, pode estar surgindo aqui no Brasil, Marcelo, a Kings League, né? Que é a galera dos influencers, dos games. Isso aí tá uma febre aqui no Brasil. Teve o Campeonato Brasileiro para disputar o Mundial, né? Então, até acho interessante o esporte, acho bacana pra caramba que tem. Para uma hora o jogo, joga o dado, aí escolhe o presidente para bater o pênalti, até o jogo não para, né? É aquela entretenimento, assim, toda hora tem uma novidade no jogo. Acho que é isso jovem hoje, também pela questão hoje. Você vê que a mudança do jovem hoje, né? Todo jovem ele tem aquele de ansiedade, de querer resolver as coisas na hora, tal. E acho que isso aí também está muito envolvido com o esporte, porque hoje o futebol, você vê o futebol brasileiro e o futebol europeu é outro esporte, É outro né? esporte. A lentidão do nosso futebol hoje assim, nada a ver com o futebol europeu. Então, Também acho que Guto. isso também a galera nova que tá olhando, né? E aí, Cássio, eu quero dar um parênteses, só não tirar o meu raciocínio, porque é até engraçado, e o Marcelo vai lembrar. Tenho duas situações, tenho várias situações com o Marcelo. A gente é amigo de escola, de jogar bola junto, disputar campeonato, ser campeão, jogar com ex-professor. Meu, eu tenho uma história legal, bacana com o Marcelo. O Marcelo jogou, pra você ver como a gente fala, o nível, né, que o do futebol era antigamente. O Marcelo estava na equipe do melhor Palmeiras que eu já vi jogar, que era o Palmeiras de 96. Tá? Palmeiras de 96 é de Djalminha, Rivaldo, Roberto Carlos. Roberto Carlos não, Júnior. Meu, era a seleção brasileira. Cafu. Evair tava nessa? Ele Evair tava, né? né? Tava, 96 ele tava. E aí, ele. Olha só que interessante, ele vai lembrar disso aí. Ele jogava com a gente de final de semana, quando ele não era convocado para concentrar, ele jogava final de semana com a gente num time que a gente tinha dos nossos amigos, né? Ele levou para mim a chuteira do Djalminha. Chuteira do Djalminha. É nada. Do Djalminha mesmo. Ele trouxe a chuteira para ele. Porque o que os caras faziam antigamente? Eles pegavam a chuteira nova, eles não jogavam a chuteira nova, ele dava pro cara da base treinar um pouco para maciar. Isso. Pra laciar. E ele levou essa chuteira. Quem jogou com a chuteira? Eu joguei com a chuteira. Ele me deu. Usa essa chuteira do Djalminha. Você lembra disso aí? Se eu não me engano, era uma Mizuno, porque eles gostavam muito da Mizuno. Exatamente. Era preto com vermelho. O Rivaldo, o Arce, lembra do lateral direito, o Arce? Porra! Que isso? Ele me dava muita chuteira para mim e para eu, porque o nosso número era igual, né? Era 41. E ele falou, Marcelo, usa aí essa semana para lacear para mim. Opa, com certeza. De borracha, de trave. E ele me dava, às vezes ele me dava, não, essa aqui é para você, não é para você lacear. E falando do Arce, a gente tem um grupo no WhatsApp, do grupo da Libertadores 99, a gente troca umas ideias lá, ele posta algumas coisas do time dele, tem o Zinho, tem muita gente boa lá, que lembra algumas coisas engraçadas lá. Mas é verdade, a gente, como era, a gente falava, né, novinho lá, né, no profissional, o pessoal falou, ó, laceia aí pra mim, juvenil, né, e chamou a gente juvenil quando era novinho, né, no grupo, falou, juvenil, dá uma laceada na chuteira pra mim, ficar com ela aí, depois você me entrega, tá bom. E isso aí aconteceu mesmo. O Djalminha pediu pra lacear, beleza. A chuteira do Djalminha, ele me emprestou, falou, usa essa chuteira aí, eu joguei com a chuteira. Você nunca esquece isso aí. Você quer mais? Já usei a chuteira do Djalminha. Aí tem outra situação. Essa situação é bem bacana também. E ainda quero encontrar o Veloso para ver se ele lembra disso, né? Na final de 99, eu tentando o ingresso, todos os jogos não conseguia. Aí na final, eu liguei pro Marcelo, falei, Marcelo, cara, pelo amor de Deus, você sabe que eu sou palmeirense, caramba. Pô, não consegue o ingresso, algum jeito aí de entrar no jogo, alguma coisa. Aí ele falou, meu, vai pro CT e me encontra lá. Aí eu fui lá pro CT. Aí de repente o Marcelo chega num táxi branco. Ô, entra aí. Entrei no táxi, tava ele e o Veloso. Fomos até o estádio.
Eu, ele e o Veloso. Você lembra disso, Marcelo? Lembro. Meu. Passou no meio da torcida, o Veloso. E aí a gente ficou lá na tribuna, né? Na tribuna, né, na verdade, Isso, né? é. Na Onde ficam tribuna. os jogadores, familiares, tinha um lugar. Eu fiquei com todos os jogadores que não foram convocados pra estar no jogo, Isso. mas ficaram Tava lá e tal. licenciado, E eu sentei na cadeira, Marcelo, eu não sei se você lembra, eu sentei na cadeira do Berdan Catani. Sem Sim, saber. lá o antigo É, Palestra Itália, né, Guto? O antigo Palestra Itália, é. né? E Lá o no Berdan alto, na Catani parte coberta. chegou procurando a cadeira dele. E eu falei, cara, porque eu não reconhecia ele, né? Eu falei, o que esse velho tá De bigode, de bigode procurando alguma coisa? Eu fiquei com dó dele. Eu falei, pô. Aí eu olhei assim, a cadeira escrito Oberdan Catani. Eu falei, puta, esse cara é Oberdan Catani. Falou, senhor, pode sentar aqui, senta aqui. Sentei na cadeira do Berdan Catani. Tem essa também, tá? Que Essa foi isso, velho? boa. Essa Que foi boa. isso? E, cara, e saímos de lá campeão. Cara, o Marcelo, eu saí do estádio, porque depois você foi. E na verdade, o Marcelo, quando o Palmeiras foi campeão, o Marcelo foi comemorar com o time, né? E eu não podia, né? E eu fui embora pra minha casa de lá. Meu, fui chorando, cara. Você fala, meu, que momento. Como que você consegue, numa final de É. Libertadores, o Palmeiras nunca foi campeão e, e participar desse momento? E do Falei, jeito que cara, foi, né, só. Guto? Do jeito que foi. Foi É bem topzera, legal, topzera. né? Caramba, que bagulho, hein, mano? Que bagulho É. louco, hein, velho? É, muito louco. Nesses bastidores, assim, junto com essa galera aí, Marcelo, tem alguma história, tipo, que você lembra, que você guardou, assim, velho, que aconteceu nos vestiários da vida, assim, que você pode falar? Tem umas que eu posso falar, tem umas que eu não posso falar, né? Eu vou falar uma que eu posso falar, que envolveu eu e o Marcos, né? E mais alguns garotos da base do Palmeiras, Ah, do Júnior, né? Não tão novinho, mas quase já no profissional. A gente saiu para uma balada com o Marcão. O Marcão, ele estava no profissional, mas ele era muito ligado com a base, porque ele veio dali, ele é um cara que todo mundo gosta dele, não tem como não gostar do Marcão. E ele cê é é um louco. cara humilde, estava sempre com a molecada da base. E aí a gente foi para um bar, clube, sei lá, perto lá, ali na região da Barra Funda. E eu tava com o carro da minha mãe, era um Corsa Sedan 4 portas, tal, aqueles com bundinha assim, com porta-mala, né? Aham. E eu, o Marcos e mais 3 moleque da base, não lembro quem era, mas eram 3 garotos da base lá, dos Júniors, né? Não do. Já treinava no profissional, mas jogava no Júnior. E aí, sei lá, 3, 4 horas da manhã, a gente voltando para deixar os moleques no alojamento, né? Na verdade, eles iam ficar, não podiam entrar mais no alojamento, iam ficar na casa do Marcos, no apartamento que o Marcos morava, que ele já tinha saído do. E aí, eu tinha tomado os negócios, né? Não era, naquela época não era tanto em relação à polícia, né? Como fazer aquelas blitz, né? Não era tanto, era mais Aham. você tomar. Bom, então com coordenação, mas não tanta coordenação, porque eu tinha tomado uma cerveja e eu sou meio fraco. Aí, ali na Marquês São Vicente, eu não sei, uma rua que ligava na Marquês, sei lá, de repente estava indo reto, de repente, meu, parecia uma curva de cotovelo, assim, do Ah, nada lá. E aí né, meio naquela, sem muita reação, quando eu vi que estava muito fechado, que eu vi que eu ia, no que podia ir reto, né, eu tinha que fazer a curva. Eu virei demais e o carro deu tipo um Derrapada. cavalo de pau. Eu não sei como que o carro não capotou, acho que o carro estava pesado, né? E no que girou e eu perdi a tangência da curva ali, eu bati na guia ô louco. e aí furou 2 pneus. E eu só tinha um step, certo? Um step. Puta. Ah, Só sei que eu tava meio grog, o Marcão tava também meio. Saiu todo mundo ligadão, passou a bebedeira na hora ali, ficou todo mundo são. ah. E aí, quando a gente olhou o carro para ver se, puta, o carro furou pneu. Ah, não, não, furou 2 pneus, puta, né? Ferrou, agora estamos ferrados, porque só tem um step. O Marcão falou: não, peraí, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí. Mas, Marcão, pô, 3, 4 horas, não. Aí nisso, a gente, na guia ali, veio um carro, a gente sabia que era um táxi na hora, mas a gente viu a luz, e o Marcão entrou na frente ali, só aquele tamanho dele, né? Começou a abanar. Ele era o Marcos, mas não era tão famoso, porque ele estava
na transição de júnior para profissional, mas já treinava no profissional, né? Ele estava Aham. no banco ali, não tinha aquela sequência de jogos, que aliás, quando ele teve aquela sequência de, o quê? Foi uns 10 jogos, né, Guto? Que o Marcos teve uma sequência de 10 jogos, pegou Sim, seleção. foi Todos esses 96. jogos, 16. Todos esses jogos, acaso, eu estava no banco dele, porque o Sérgio estava machucado. Ah, Não, o tá. Veloso O estava Veloso machucado machucou, o Sérgio e machucou o também. Sérgio estava emprestado. Eu era o Ah, terceiro goleiro e entendi. fiquei no banco dele nesse período de que ele jogou, que o Veloso machucou, o Sérgio estava emprestado, eu era o terceiro, fiquei como segundo, então acompanhei todos esses jogos, o Marco, quando ele pegou o pênalti, a celebração dele no vestiário, Top. comigo, com o time, Que louco, a velho. transição dele da camisa 1 para 12, porque ele gostou da 12. Aí ele pegou meu armário, que era 12, que o dele era outro número. Ele falou: não, vamos trocar de armário. Aí ele ficou com 12, que o 12 deu sorte para ele. Aham. Então eu peguei essa fase dele aí de seleção, que ele foi convocado pelo Zagallo, né? Depois daquela sequência de 16 jogos, e eu fiquei no banco dele todos os jogos. E aí o Marcão, na rua lá, né? Fez o cara parar, porque, pô, o cara grandão, abanando, o cara parou, era um taxista, graças a Deus dava uma grana do bicho do Palmeiras, que a gente não jogava, mas tinha um rateio que a gente participava, então sobrava um dinheirinho. E aí eu comprei o step do cara, do taxista, para Caraca, colocar no velho. carro e a gente vazar para o apartamento do Marcos. Aí ficou lá o Marcos e os meninos, os três garotos do Júnior, e eu consegui dirigir para casa, né? E depois tive que comprar pneu, comprar roda para minha mãe, enfim. Mas foi uma sorte que, claro, hoje a gente dá risada quando eu, né, lembro disso, a sensação de desespero depois de o Marcão entrando na frente do carro e parando, quer dizer, nós demos sorte que o carro não capotou porque estava pesado, como eu falei, tinha bastante gente no carro, Aham. e aí conseguimos, alguém passou lá, depois de sei lá, uma meia hora, o Marcão parou o cara, era o taxista, conversamos, explicamos para ele, compramos o step do cara, colocamos, fomos embora, aí deu tudo O certo, cara mas não enfiou a faca, não, velho. O cara não enfiou a faca Hã? no preço desse Ah, step não, aí. teve que pagar Pagar uma mais, né? grana. Porque é uma situação de emergência e aí não tem nem como chorar, né? Falou: "Ô, meu, não, quer ou não quer? Quero, aqui, vai." E a sorte que eu tava com o dinheiro, né, no bolso ali para poder, mas foi uma passagem, assim, que graças a Deus deu tudo certo, um aprendizado e no final, O a bicho gente hoje dá salvou, hein? risada aqui no O bicho salvou, a hein, gente velho? é. Mas tem outras, né, de vestiário, algumas que eu vejo do Marcos e eu lembro, eu não tenho muita boa memória, não, mas o Guto falou dessas aí, eu lembrei, o Marcos fala nos podcasts, eu sempre lembro e me dá uma alegria e eu começo a rir, porque realmente, né, os baianos que tinha no Palmeiras, Júnior, Oséias, aquele zagueiro maluco, como que eu esqueci o nome dele? Putz, Aguinaldo? não, Aguinaldo, ele não era. Acho que ele não é baiano, é carioca, eu não sei, mas. Não, era o Júnior Touché, o Guto, lembra Júnior dele? Touché, Júnior Touché, Maluco, lembro, maluco. lembro. Esse cara, o Marco gostava dele porque os caras chutavam no gol, porradaça, ele põe a cabeça para defender a bola, sabe? Tipo, o cara era louco, mas era um zagueiro raiz mesmo. Então, esses baianos aí, Júnior, aí, né, o Júnior Touché, o Zés e outros que jogaram lá, cara, todo dia de manhã no vestiário chegava, era batuque, era aquela timbalada, aquele ritmo legal, né? E não tinha jeito. O Marco falou, puta, chegava com sono às vezes, o Marco falava, né? E os caras naquela batucada, não tinha um dia que os caras não estavam alegres, né? E era legal, porque era um grupo diversificado, É, né? E muda, os né, baianos, cara? meu, mais Muda. batia aquela garrafa de Gatorade, aquele tamborzão de Gatorade, e o som saía. Nossa, Os velho. caras tinham o dom de bater e fazer igual de balada lá, aquelas batidas legais da Bahia e cantando lá. Mas era todo dia, É. cara. Não tinha um dia assim, dia, né? Todo dia de manhã antes de ir pro treino, os caras trocavam, acabava de trocar a roupa, já ia lá. E aí, e era legal, enfim, mas foi uma época boa, realmente foi um grupo, como o Guto falou, foi um dos melhores grupos, mas era uma seleção, né? O time era uma seleção e tinha ali.
tivemos problemas ali dentro no vestiário que os caras se resolviam no campo. Os caras não se falavam no vestiário, mas se resolviam no campo, né? Aham. Antônio Carlos não gostava do Edmundo, não gostava, não batia muito bem com esse, com aquele, mas, meu, no campo os caras se Se ajudavam, entendia, né, meu? se entendia, Ficava né? tudo fora do campo É que o pessoal jogava e... pro grupo, né, também, né? Ah, O futebol, mesmo cada jogador tendo a sua individualidade, que nem você falou do Edmundo, porra. Cara, o Edmundo era craque de bola, né, velho? Isso é louco. Mas ele sabia que ele não ia ganhar o jogo sozinho, né, velho? Precisa dos não, companheiros, né, velho? Então o cara tem que jogar não, coletivamente, né? Tem jeito. e todo mundo sabia que tinha alguém de qualidade do seu lado, né? Então, se todo mundo remasse para o mesmo lado, fizesse o que tinha que fazer dentro de campo, cara, era o que aconteceu. Time campeão de tudo, fazendo mais de 100 gols em 96 no Paulista. Então, que time, realmente é uma seleção brasileira. Você vê o Palmeiras hoje ganhando tudo, né? Aham. Uma equipe boa, com um ótimo treinador, excelente treinador, mas ainda assim, de qualidade individual, de grupo, assim, eu acho que aquele time lá era uma seleção, né, meu? Ah, não E tem hoje o como. Palmeiras tem um ótimo time, um grupo que vem há muitos anos aí conquistando títulos, batendo recordes, mas se você pôr ali peça por peça individual, ainda aquela geração era uma seleção realmente, como o E Guto falou aí. eu acho que tem um agravante nisso daí, Marcelo. Não sei se você concorda comigo, você e o Guto, que 96, tá falando de um time de 96, 97, 99 que ganhou a Libertadores, né? A gente fala Sim. desses times que eram seleções, verdadeiras seleções, e que os outros times, São Paulo, Corinthians, Santos, também tinham times que eram muito fortes também, né, cara? A gente tinha em cada canto do Brasil, por exemplo, no Cruzeiro, a gente tinha um bom time, o Internacional tinha o Grêmio, Grêmio, porra. É impressionante como a gente olhava pra essa época e a gente tinha sempre pelo menos um cracaço de bola num dos times. Num por time, time, né? né? É. E hoje, pô, o Palmeiras tem um bom time? Com certeza que tem um bom time. Mas, cara, se a gente olhar para os outros concorrentes, eu não vejo É, uma concorrência assim à altura, né, do Palmeiras. A gente pode falar do é, Flamengo, que tem um grande elenco, mas é. os outros, Sim, sim. cara, é bem Não, eu estou difícil, né? entendendo. Antigamente, vários times tinham bons times, ótimos jogadores, um craque talvez tinha naquele time. Então a competição era mais acirrada e mais nivelada, né? E o Palmeiras se destacava porque era acima da média, né? Os jogadores que tinham Exato. lá, o treinador que tinha, sobressaía, tanto é que ganhou tudo que ganhou. Hoje em dia, você tem uma certa, né? Poucos times aí que se destacam, que tem um elenco bom ou um bom investimento, depende de como você analisar a situação do time, mas realmente hoje tem Palmeiras, Flamengo, o Fluminense aí teve uma época boa com o Fernando também, Cruzeiro, Botafogo, que sempre chegou, estava chegando, enfim. Mas é realmente o que acho que isso aí até valoriza mais ainda, né, o Palmeiras no passado, porque Sim. realmente tinha ótimas equipes, ótimos comandantes naquela época, mas o Palmeiras era acima, né? Ele estava acima da média, na média mais alta, né? Então, assim, Uhum. não tinha como negar que era um time. Metade do time era uma seleção brasileira. Essa é uma verdade É exatamente isso, né? cara. Era não só o É, Palmeiras, como eu olhava pro São Paulo da época. Pô, o São Paulo tava Não, vindo São Paulo de. da época. O São Paulo da época tava vindo de um bicampeonato da Libertadores e Mundial. O próprio é, Corinthians estava formando um excelente time para ser campeão em 2000, por exemplo. sim, sim. Pô, o Santos estava voando com o Giovani, com os outros e companhia lá, cara. Pô, É. então é Não, bizarro, assim. realmente, É bizarro o tanto de jogador top que a gente tinha naquela época, não que hoje falhado, não tenha, né? A gente fala aí de grandes jogadores hoje que a gente consegue enxergar jogando pelo Real Madrid, o Vinícius Júnior, o Rodrigo e tudo mais e tal. Mas aqui no Brasil, assim, velho, sinceramente, eu não vejo a mesma concorrência, não, velho. É É. completamente diferente, velho. É, hoje em dia também o jogador vai muito. Já ia já antigamente, mas agora acho que vai mais cedo ainda, né, para a Europa, Sim, né?
O jogador se destaca na base, os olheiros já estão ali, já todo mundo de olho, esperando uma oportunidade para comprar, para fazer um negócio, né? Então, tem muitos jovens atletas brasileiros, como eu falei, já acontecia no passado, mas hoje é muito mais, acontece muito mais rápido, vamos dizer assim, né? Então, esse é um problema também Mas de não termos. não é justamente por conta disso que foi o que eu falei sobre o business, né? Que o futebol se tornou mais business do que o próprio esporte, que antes a gente tinha esses jogadores todos que a gente falou, que eles criavam um vínculo, até tinham empatia da torcida, né? Do time que eles jogavam, né? Eles tinham uma identificação com a torcida pelo time que eles jogavam, né? Como hoje é mais business, né? Os caras não estão preocupados em criar vínculo ou criar uma sintonia e uma identidade com a torcida que eles jogam. Eles estão preocupados em ir embora, né? Os empresários, inclusive. O clube está preocupado em quê? Fazer dinheiro, né? Que é para manter o grupo. É isso. E o jogador que vai embora já quer fazer começar ou já fazer sua independência financeira, né? Eu jogando para um time da Europa, que é o sonho de toda a garotada. Acho que antigamente o sonho do futebol, do atleta profissional, era ser profissional por aquele time que você, né, está se formando. Hoje, você quer ser um jogador desse time para ir já para um time da Europa. Então, assim, a mentalidade mudou, né? É diferente, né? Hoje, o cara quer jogar no Real Madrid, Barcelona, PSG. Antigamente, eu queria jogar no Palmeiras, cara. Eu queria ser profissional no Palmeiras, né? O Alex, quando veio do Curitiba, ele queria jogar num time grande do Brasil, né? Que foi o Palmeiras. Eu acompanhei toda a chegada dele também lá naquela época. E a gente fez uma boa amizade naquele período dele. E depois que ele foi pro Fenerbahçe e virou o que virou lá, ídolo, tem até estátua. Mas assim, a mentalidade antigamente, né, era de estar numa base de um time, de um clube, para ser profissional naquele clube ou num clube grande. Hoje em dia, a mentalidade do clube é, claro, gerar bons atletas para manter o time profissional, para fazer dinheiro. E o atleta ele quer ir para a Europa, porque onde ele vai fazer começar ou já fazer sua independência financeira e está num patamar e vamos dizer assim, tá para ser visto, né, para ser exposto de uma forma bem maior, porque você vai jogar uma Champions League, você tem contrato com marcas, né, você tem a exposição da TV, as premiações, enfim. Então, acho que isso também afeta o fato do atleta sair jovem, porque acho que é importante ele passar por todas as fases, inclusive jogar aqui no Brasil por um período depois, né? Acho que como foi feito que o Neymar ficou no Santos até quando pôde, quando não deu para segurar ele, aí ele foi. Sim. E acabou, né, tendo o sucesso que ele teve. E acho que foi o processo ideal. Depois ele pode ter cometido alguns erros depois, estratégicos de sair do Barcelona. Acho que não era o momento ideal naquele momento. Mas enquanto esteve aqui no Brasil, jogou pelo Santos, disputou título de clubes, né, mundial, enfim. E depois, agora não tem mais como, chegou o momento dele. Mas é isso, né? Então, acho que são vários fatores que acabam. Mas realmente, hoje em dia, sempre foi business, né, Cássio? Mas hoje é muito mais business, né? É muito mais. É mais business do que futebol, né? Antigamente a gente tinha o business, mas tinha o futebol, né? Tinha aquela coisa do futebol raiz, do futebol empolgante, de você ver atletas, né, competindo com qualidade. E você fala, caramba, né? Se tinha o Marcelinho que batia uma falta como ninguém, que metia a bola, que fazia assistência, gols. Você tinha, por outro lado, jogadores também que decidiam que... então, é aquela coisa do saudosismo. Mas sempre foi business, mas hoje, realmente, é muito mais business do que próprio. Eu acho, né, eu tenho a ideia, assim, eu vi algumas matérias, por exemplo, o Viola, né? O Viola, vou lembrar do Viola. O Viola foi para o time da Espanha, que eu não lembro o nome do time, e voltou. Foi e voltou. Porque não se adaptou com a alimentação, né? Hoje, com a globalização,
Não acontece isso. Você vai lá para a Espanha, você não quer comer a comida espanhola, mas você tem lá a comida brasileira, você tem lá. Sim. Então, então essa mudança também durante os anos de tudo, né? E também, né, claro, né, a Champions, né, futebol europeu virou um evento, né? Hoje todo mundo quer parar na frente da televisão para ver a final da Champions, né? Coisa que É. eu não lembro você lembra da sua época, Marcelo, de parar para a gente ver Champions, final de Champions? Eu não lembro. Não, não, Não não, lembro. realmente não. Não, a Hoje gente é era um a Copa do evento. Mundo, né? Era a Copa do É, Mundo, era esses eventos virou um mais. Hoje em evento. dia, Né? Hoje não, hoje não. Hoje é, virou evento. E aí é aquilo lá, né? Todo jogador europeu, brasileiro, quer estar lá para participar desse evento, né? é, Então, essas mudanças. Então, assim, a qualidade do futebol ficou. Os que não têm qualidade ficou aqui, e os que têm qualidade, né? De se despontar, vai para a Europa, né? E lá ficam, né? E lá ficam e fazem carreira. E tem gente que prefere jogar uma terceira divisão na Itália do que jogar uma segunda divisão aqui no Brasil, ou até primeira divisão. Às vezes o cara vai jogar a segunda da Itália, mas lá é cultura, tem vários e recebe mais, né? Recebe em dólar, o euro, né? Porra, Então, claro, cara. é. essa é a diferença, né? O Brasil, o sul-americano, né? Ficou para trás, né? Ficou muito É, para trás para e o faz futebol tempo, europeu, né, né? Guto? Faz tempo isso, né, Faz cara? tempo, Assim, faz já tempo, faz faz um tempo. bom tempo já que a gente ficou pra trás e Ah, parece é. que não acordou mais, assim, sabe? E Porque não, eu não, eu não, eu sinceramente eu não vejo, eu não tenho expectativa nenhum em futebol brasileiro, né? De ir numa Copa do Mundo, de ser campeão, né? Eu não vejo, não é querer ser pessimista. Eu sou, pelo contrário, eu sou muito otimista. Mas como eu sou tão otimista, eu tô sendo pessimista, cara. Eu não consigo ver uma luz no fundo do túnel de tão, no futebol brasileiro, de tão na otimista que seleção. você é, você não consegue, você só tá sendo Não, pessimista, cara. eu não É, consigo, cara. Eu sou sempre meio copo cheio, cara. Mas é o verdade, eu futebol concordo. brasileiro me desanimou, Eu desanimou concordo, eu concordo. pra não. Mas agora o Marcelo falou um pouco da vida dele e tal, e legal a história dele. Mas eu queria que ele comentasse aí pra gente, Marcelo, você era um goleiro, que eu acompanhei você, meu, uma sua carreira, puta goleiraço. É que o azar dele, ele tava na melhor escola de goleiro da história do Brasil, né? Que a escola do Palmeiras, né? Ah, O tá. Palmeiras nunca revelou jogadores, mas goleiro revelou. Você vê Leão, Veloso, Sete. Marco, o Zete saiu do Palmeiras, o Sérgio, né? O Marcelo, né? Então ele pegou uma Não, época, porra, o Sérgio, um puta do goleiro. Diego, Deola, né? Teve Diego outros que passaram. Deola, Verdade, né? verdade, verdade. O Deola, o Diego Cavalieri teve que sair do Palmeiras para continuar a carreira dele. Ele foi pro Fluminense, foi campeão brasileiro no Fluminense. É, eu achei que você tava É, sendo, eu depois achei ele que foi você para tava sendo fora também do clubista. país, né? Jogou Hã? fora do país. Ele foi Jogou para fora do fora país. do país. Então, assim, o Marcelo era. Eu sou fã do Marcelo, para mim, mas o azar dele que ele caiu na. Né, Marcelo? Você. É, você pode ver de dois ângulos, né? Pode ser realmente a competição era muito, vamos dizer, injusta, porque eram goleiros tops, né? Mas, por outro lado, foi onde eu aprendi, né? E hoje em dia, Exatamente. o que eu aprendi lá com os treinadores, Zé Mário, Valdir de Moraes, Carlos Pracidelli, foram os três que eu peguei lá no Palmeiras, e mais os goleiros que eu convivia, me deu para, Thiago, deu para mim esse know-how, né, de entendimento da Sim, posição, sim, sim. e Aham. que hoje eu uso aqui, e graças a Deus eu Não, sou bem sucedido porque eu faço com amor, com prazer, porque eu quero Top. ver resultado assim como eles queriam ver em mim, né? E eu tinha uma desvantagem, né? Tenho ainda, mas eu não jogo mais, que eu não tinha altura, né? E mesmo assim, eu posso, muitas vezes eu falo, poxa, por que que eu não. Eu tenho primos, Acácio, por parte da minha mãe, de 1,92 m, 1,93 Caraca, m. velho. E eu acho que eu puxei a família do meu pai, que é tudo 1,70 m, 1,65 m, porque eu tenho 1,79 m, nem 1,80 m eu tenho. Caramba, E você acho que tem eu a tô minha ficando velho, altura. tô ficando mais baixo ainda. E,
E mesmo assim, Cássio, eu consegui virar profissional. Quer dizer, joguei, vesti a camisa do Palmeiras, cara, número 1. Eu Não, fiquei no pô. Palmeiras 11 anos no profissional. Eu joguei 9 jogos, dá menos de um jogo por ano. 9, 10 jogos oficiais. Aham. Vamos pôr menos de um jogo por ano. Mas eu joguei, eu realizei meu sonho, joguei para outros clubes no Brasil, primeira e segunda divisão, fui campeão, realizei minha vida como profissional. Mas no Palmeiras, para esse ano número 1, eu consegui, com 1,79 m, com Marcos, Veloso, Sérgio na minha frente ali, né? Para mim foi uma bênção, né? Não tem nem que reclamar se eu sou baixo, isso, aquilo. Foi uma Não, bênção não. que eu Porra, realizei e total. tenho amigos até hoje, falo com eles até hoje. E hoje, o que eles me ensinaram, e meus treinadores de goleiro me ensinaram, eu passo para os garotos aqui. Então, assim, realmente era uma competição bem difícil, né? Porque eram 3 monstros que tinham ali na minha frente ali, mas E aprendi, outra, Marcelo, consegui e jogar outra. e Marcelo, tô e quando aqui. você foi acionado, você foi bem. Graças a Deus, eu Foi estava quando foi acionado, preparado. foi bem. Ele não perdeu o jogo por causa. E não perdeu o jogo. Eu não lembro dele ter perdido o jogo. Do jogo que ele entrou, ganhou. Inclusive, um jogo contra o São Paulo. O vídeo que eu te mandei, Cássio, esse jogo aí, o Palmeiras foi Tudo bem. bombardeado e o Marcelo fechou o gol. Mano, cada Fechou o gol lá. defesa, velho. É louco, Entendeu? parceiro. Não, E assim, é, assim, era bem treinado, tinha qualidade, né? Mas só que na frente dele tinha caras bons, tão bons como eles, né? Então é aquilo que não, ele cara, pra falou, você ter foi uma uma ideia, escola. Guto, Cássio, no rachão, tem um rachão, né? Rachão é aquele dia antes do jogo, Aham. que o goleiro vai na linha, o cara da linha que é zagueiro vai pro ataque, o atacante vem pra defesa. É uma mistureba lá que é só para tirar sarro. Mas eu não, né? Eu era, terceiro, quarto goleiro, falei, o quê? Eu vou no gol, esses caras vão jogar de qualquer jeito. Para mim é jogo, né? Então, o jogo era assim, 10-7, 8-4, porque era uma bagunça, mas era um jogo Aham. mais contraído. E os caras queriam ganhar, porque no final tem a nota, né? Cada um dá a nota para o outro, né? O nosso time dá a nota para eles dão a nota para a gente. Então todo mundo queria sair por cima. E eu, todo rachão, os caras falam, não, Marcelo, o melhor do time, nota 9, nota 10 hoje, nota 9. Pegou pra caramba, não sei o quê, se não fosse ele. Porque eu realmente estava ali, os caras brincando e eu, não, é jogo para mim. Eu Focado, quero né? mostrar para meus companheiros que eu tô bem, se precisar, né? Aham. E aí o Guto falou um exemplo legal, um jogo que eu joguei contra o São Paulo, eu fui bem porque eu vinha treinando já sempre com essa mentalidade e é o que eu ensino para os meus atletas aqui hoje. Eu falo, olha, você nunca sabe quando a oportunidade vai chegar, você tem que estar preparado para ela. E Claro. graças a Deus eu estava, joguei, esse foi o jogo mais importante contra o São Paulo, nós ganhamos, gol do Viola, 1-0, cobertura no Rogério Ceni, o jogo dos líderes naquela época, em 97. Mas no jogo antes, eu entrei o Veloso foi expulso contra a Inter de Limeira, estava ganhando 2-1. Eu entrei porque ele foi expulso por cera, não entendi. Ele tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, no segundo, acho que foi também por cera, sei lá, reclamação em cera. E aí o juiz pôs ele para fora. O Sérgio era o goleiro do time, estava emprestado. Eu entrei, fiz uma defesa cara a cara, 1 contra 1. Eu fiz uma defesa e foi escanteio. E no escanteio, eu saí na bola, acho que eu me empolguei, né? Saí um pouquinho mais. A bola foi um pouco mais longe da pequena área. Eu tentei chegar nela, não cheguei. Os caras empataram o jogo, 2-2. E aí, tinha o jogo do São Paulo na sequência e o Veloso estava suspenso. Mas o Márcio Ah, Araújo, que substituiu o Vanderlei que tinha saído, falou: olha, eu não estou preocupado com o gol que você tomou, mas com a defesa que você fez antes. Que defesaça. E o jogo, próximo jogo contra o São Paulo, eu sei que a sua semana vai ser boa e você vai dar conta. Não deu outra, eu treinei bem. No jogo a gente ganhou lá 1-0, fui bem no jogo. Então, assim, de estar preparado, né? A oportunidade pode ser única e pode ser inesperada. Então você tem que estar preparado. E a minha forma de preparar era essa, né? Os caras brincavam, eu dava vida no jogo, no é. treino, porque era rachão para eles, mas para mim era meu jogo, né? Era onde eu podia fazer mais defesa, porque eu não jogava muito no coletivo. O coletivo era o Veloso, o Marcos e o Sérgio. Eu entrava lá 10 minutos
para acabar o coletivo e ainda tomava gol, porque os caras voando, eu chegava meio frio, né? Mas é isso, você está preparado e eu agradeço, porque joguei com grandes jogadores, grandes goleiros, excelentes treinadores, né? Que me fizeram o que eu sou hoje, e hoje eu consigo passar para a garotada aqui o que eu vivenciei no Brasil, né? Que top, cara. Ô, agora eu quero fazer uma pergunta. A gente faz esse programinha aqui, Marcelo, de 1 horinha de duração. A gente tá caminhando pro encerramento agora, mas eu não posso encerrar o programa sem te perguntar uma coisa, né, cara? Você é um goleiro, goleiraço, do que você falou e tudo mais. Quando te falam assim, o melhor goleiro que você viu jogar, assim, e aí? Qual que é o primeiro cara que vem na sua cabeça? Ah, o primeiro nome que vem realmente é do Palmeiras. Eu gosto muito do Marcos, mas eu vi muito o Veloso também jogar. Então eu fico ali nessa dúvida entre Marcos e Veloso, porque eu vi Veloso fazendo jogos assim absurdos pelo Palmeiras e o Marcos foi uma coisa assim tão explosiva, né? Que ele Meteórica, né? entrou, assumiu, meteórico, que ganhou Libertadores, mas o Veloso vinha antes, né? Merecendo seleção. Acho que ele ia ser chamado antes de se machucar, quando o Marcos jogou e foi chamado, porque eu vi jogos ali que eu vou falar para você. Então, assim, o primeiro nome que vem realmente, assim, até porque quando eu era júnior, o Marcos ainda jogava comigo, quem eu vi era o Veloso. O Veloso, um dia eu estava lá, saí do treino, fui almoçar ali no McDonald's, que era do lado tinha um Aham. shopping, né? Tinha o Parque Antártica, tinha um shopping e tinha o McDonald's. E eu fui lá no McDonald's, né? Porque tava com fome, rapidinho. E aí entrou aquele cara alto, forte. Eu falei, caralho, o Veloso, do profissional. Então, um cara que eu admirava, sabe? Eu era da base, Que tinha 18, louco, 19 velho. anos. Eu olhava, muito Veloso, né? 20 e poucos anos jogando, novinho jogando. Falei, cara, e ele grandão, forte. E ele entrou no McDonald's lá todo assim, né, meu? Falei, caramba. E aí, de repente, eu comecei a concentrar com o cara, pegar carona com ele no táxi, ele e o Guto. Ele me dava carona quando não tinha carro para o metrô. Então, assim, vira um amigo, né? Falo com ele às vezes no WhatsApp. Então, assim, o Marcos É é aquela meteórico, coisa de né? parceiro. Mas o primeiro que eu vi, assim, que eu falei, caramba, esse cara foi o Veloso. Então, assim, eu fico ali, não dá para. Fico entre o Veloso e o Marcos, porque o Veloso eu acompanhei, o Marcos foi meu amigo, aí ele teve aquela explosão e eu estava junto com ele. E realmente o que ele fez também é absurdo. Mas o Veloso vem aquela coisa de garoto, sabe? De falar, meu, puta, esse cara, eu quero ser igual ele, Que quero. louco, velho. Que da Né? hora. Então, eu fico com esses dois aí. Agora, se você falar assim de uma internacionalmente, assim, uns goleiros que eu gosto, que eu vi, pô, tinha um belga lá que eu esqueci o nome dele, que eu gostava muito. Eu esqueci o nome dele, mas assim, Eu sei também, eu sei quem é. esqueci o nome dele, mas assim, atual, vamos Brad dizer Home, assim. Brad Home, Brad Home, Brad Isso, Home, Brad isso. Home. Gostava muito desse cara aí. Agora, um que eu admiro, assim, pela técnica, pelo o Manuel Neuer, né, que já se Olha, aposentou da seleção alemã, né, mas ele é eu vou. um goleiro que eu gosto muito, assim, a técnica dele no 1 contra 1. Eu falo muito com os atletas aqui, os goleiros aqui americanos, sobre a escola alemã da técnica do 1 contra 1, né, do Ter Stegen, do Manuel Neuer, como eles fazem o spread, chama spread quando você abre as pernas assim, né? Numa posição que você faz o bloqueio, né? Com o corpo, com as pernas. Os alemães são assim, excelentes nessa técnica. Então, assim, mas o primeiro nome, assim, já logo em seguida é Veloso e Marcos, porque eu convivi e eu admirei antes de conviver, entendeu? O Marcos eu convivi primeiro e aí eu admirei ele pelo que ele conquistou, mas o Veloso eu admirava ele de vê-lo e depois de estar junto com ele. Então, assim, ficou esses dois com certeza que marcaram, são Ô, meus amigos, tenho o prazer de chamá-los de amigos, né, de profissão, e a gente se fala muito pouco, mas se fala. Loucura, velho. Então, são esses dois aí que eu... ô, Marcelo, vou fazer um comentário do Neuer, tá? É, eu acho que eu até falei pra Cássio no outro programa, né? Eu fui assistir a final não, a Copa, o 8-1, no 7-1, foi 7-1, né? Brasil e 7x1. Alemanha, né? 7x1. Brasil e Alemanha,
Eu estava lá no estádio, E aí, cara, eu vi o Neuer jogando. É impressionante, Marcelo. Ele é um zagueiro. Então a É, Alemanha jogava com um jogador a mais de sim. linha. Porque o Neuer era um Já, zagueiro. tá. O Neuer marcava o centroavante e o zagueiro ficava na sobra. E o outro zagueiro ficava mais na frente ainda. E ele É, sabe sair com o pé bem pra caramba. Então, assim, eu Demais, velho. acho que um dos melhores goleiros que eu já vi, tá? Primeiro é o Marcelo, que eu joguei junto, meu amigo, né? Porque tá aqui. Eu já vi ele fazendo várias. Vou te falar a verdade. Eu te presenciei várias defesas, não é porque ele tá aqui comigo, eu já presenciei ele várias defesas fazendo que eu nunca vi dentro de campo um goleiro que nem ele. Pra mim, jogando junto, eu não vi. Marcelo era impressionante. Ah, o E cara é profissional, é agora outro nível, o. né, velho? Ah, outro nível. Nossa, outro nível. Marcelo brincava também. Marcelo a escola brincava. foi boa, a escola foi boa. É, É, Marcelo é brincar. É meu irmão, meu amigo, e eu tenho que falar. O cara era fera, não é porque tá aqui com a gente, não, porque ele jogou comigo brincando, de jogar nos campeonatos, tudo, mas fera demais, fera demais. E Marcelo fez história, ele não falou também, tá? Ele fez história no Juventus da Moca, tá? Lá ele é famoso no Juventus Ó, da Moca. Você fala Marcelo Moreira no Juventus da Moca, ele é famoso, tá? Ele tem história no. Né, você não falou, né, Marcelo? Da, não, da... lá joguei 4 anos, não foram seguidos, eu joguei 2 anos, depois dei uma pausa, saí, voltei mais 2 anos, e fiz mais de 100 jogos, aí tive 2 títulos pelo Juventus, né, que foi a Copa Paulista Paulista da A2 e o Copa Paulista, né? Então, assim, eu tive acesso também. Então realmente, teve um goleiro agora que estava jogando agora, nossa, esqueci o nome dele, mas ele já bateu o recorde de jogos, já, mais de, acho que o dobro já. Mas eu fiz mais de 100 jogos, teve uma plaquinha que me deram, mas eu fiquei marcado também pelos títulos, né? Graças a Deus eu peguei uma época boa do Juventus ali ganhando de acesso e de título, né? Então, marcou muito a minha passagem lá. Tenho muito carinho pelo clube. O clube tem alguns torcedores sempre me marcam algumas publicações como fala do passado, das conquistas, dos ídolos. da hora. E eu tenho lá, não sou uma lenda, mas sou um cara que marcou uma época boa lá pelos títulos, né? E fiz bons jogos. Realmente, o Juventus foi onde no Juventus, na verdade, foi onde eu me senti um atleta profissional e vencedor, sabe? Porque eu jogava, né? Eu tinha Não, sequência de jogos. No Palmeiras, você e Juventus jogava a da Moca, cada. e Juventus da Moca é histórico, né, Marcelo? É aquela, Juventus, ali é aquela, diferente, tem toda aquela coisa, né, da Moca, né? Ali é, o o ambiente é estádio, todo aquele outro, a ambiente, né? torcida é A torcida. diferenciada, Não, é legal, né? a torcida É fica muito bacana. perto, é E, nostálgico ali, é muito gostoso ali, nostálgico. de jogar, de E, e treinar e de estar no jogo ali, é muito bom. Pô, isso é Cássio, futebol, para cara. finalizar, Isso é futebol, mano. já que estamos finalizando, porque até o tempo, Boa. ele falou dos melhores goleiros, né? Que ele viu jogar, que ele jogou. Mas uma coisa eu acho que ele também pode falar, porque Beleza. ele jogou muito contra, né? E pode ser que também seja a favor. E quem foi o melhor batedor de falta que você ali, na hora que ia bater, você fala, puta que pariu, vai bater, tô ferrado, tem que colocar uns 20 na barreira e pra. Que, assim, ó, o cara é top 1. Qual que você acha? Ó, top um não sei, mas vou falar 3 que eu treinei e que não joguei contra, porque era do meu time, mas que eu vi, treinava, né? Porque falava, olha, Juvenil, fica aí pra gente treinar um pouco. Potência, né? De bater. Roberto Carlos, eu ficava no treino com ele falava, ô Juvenil, fica aí, vamos treinar um pouco. Vou bater umas faltas. Não, beleza. Mas não tinha como. Quando a bola vinha, eu pensava em ir, a bola já estava no gol. Cê é Então, louco. eu só pegava a bola que era no raio de ação, que a gente fala aqui. Saía um Pelo pouquinho, amor não de tinha Deus. como. Djalminha, qualidade. Esse aí era foda. Djalminha Alex Cara, também treinava. O Djalminha também é uma qualidade para bater a bola tirando da barreira, com curva. O Alex também. E o Arce o batendo Arce falta também, cobrava muita com falta, hein, velho. força
com força e por cima da barreira, sabe? Tipo, com força e a bola era difícil. Quando você via a bola passando pela barreira, já era, porque a força que ele punha na bola, que a velocidade que a bola vinha. São Então, milésimos de assim, segundo, né, cara, pra ter a reação, né? você vê a bola no chão, depois você não vê mais a bola, e você vê a bola por cima da barreira. Aí aquele tempo, em cima da barreira até o gol, é o teu tempo de reação. Então, assim, se você coloca, você tem um pouco mais de chance, mas o Arce e o Roberto, que batiam com força, quando passava pela barreira, não tinha jeito. Então, assim, mas de qualidade que eu vi ali no Palmeiras, o Djalminha nos treinos, ele realmente, não só em mim, mas o Veloso, o Marcos ali, ele era qualidade. E no jogo também, né? Ele, nos jogos que ele fez ali, que eu pude assistir no banco ou assistindo lá da arquibancada, ele era diferenciado. É um cara que a técnica dele era absurda. Eu não sei, ele não teve aquela sequência da seleção porque teve aquele problema na Espanha, enfim, mas era um cara que nos treinos e nos jogos, principalmente do Palmeiras, meu Deus, ele era Sou diferenciado. fã. Então, assim, nos treinos, o Djalminha, pela técnica dele, ele bate no seu canto, bate no outro canto. O Arce era mais por cima da barreira com força. E o Djalminha não, ele conseguia colocar por cima ou colocar no seu canto. Se você tentasse adivinhar, podia tomar ali, porque... Então, assim, acho que o Djalminha, nos treinos que eu via, que eu ficava mais, a qualidade era absurda ali. Eu já usei a chuteira do Djalminha, tá, Cássio? Pronto. Agora ele vai ficar buzinando isso, velho. Agora já era, velho. Agora já era. Vai render essa história aí. Cara, Marcelão, cara, muito obrigado, cara, porque é uma satisfação imensa ter você comigo, cara, com a gente aqui. Nesse início aí, a gente tá aí. A gente quer esse bate-papo, cara. Trocar ideia, sem compromisso com nada. Se quer assistir, assiste. Não quer, vai perder. Então, não, nada. Não, show de bola. Segunda-feira, falar de futebol. A gente nem falou de rodada. Você viu que a gente nem falou de rodada. Nem falou da rodada. O Palmeiras perdeu, não falou nada. É isso, é bate-papo, descontração. É papo de boteco. É isso aí. Papo de boteco, que a gente conversa e tira uma... E, cara, só tenho a agradecer a você, cara. Eu desejo toda a felicidade do mundo. Eu sempre torci para vocês, sabe muito bem. A gente se fala aí de vez em quando. Brevemente aí, as coisas caminhando, então vou fazer uma visita para você, que você é o cara merecedor, cara, onde você tá. Tá? Eu também quero Deus ir. te abençoe muito. Vamos junto, vamos junto. Você e o Gustavo. Deus abençoe você e toda a sua família aí. E, cara, fico com Deus. Quer falar mais uma coisa, senhor? Acrescentar aí? Eu só quero agradecer, cara, porque o Marcelão aí, velho, cara humildaço, né, velho? Que isso, mano. Cara, humildade pura aí, top. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Guto, Cássio, obrigado pelo convite aí, obrigado por me receber aqui nesse bate-papo legal. Você com certeza tem mais um fã aí, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? As coisas vão correr do jeito que tem que acontecer para que, né, se firme. E, pô, conta comigo quando precisar. Demorou. Se Deus quiser, doutor, em dezembro eu estou no Brasil, aí a gente vai se ver. Estamos planejando aqui com a família para passar umas férias no Brasil, faz tempo que eu não vou. Então vai ser um prazer aí poder revê-lo, Guto. Cássio, muito prazer aí falar com você. Obrigado cara. Aí pela forma profissional que você comanda o programa e essa voz de locutor de rádio aí, que também faz parte do podcast, né? Tem que ter uma entonação. O Cássio é esse cara. Que é esse cara? Então, obrigado. Foi um prazer. Conta comigo aí. O Cássio não dorme mais. Agora não vou dormir mais. Agora já. Ganhei a noite. Que é isso, cara? Ele é o cara certo para os podcasts. Ele conduz e a voz é imponente. Legal, show. Adorei, show. Muito legal. Valeu. Obrigado, cara. Fala, Marcelo. Obrigado, mano. É nóis, gente. Eu vou soltar a vinhetinha e a gente encerra. Tchau. Até mais. Valeu.